Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meu amigo Fábio, boa noite, meu amigo Kiko. Meus pais estão assistindo, seu Geraldo, Dona Marli. Um abraço. Boa noite, boa noite, boa noite. Já já vamos começar. Boa noite, boa noite, boa noite. Todo mundo está me escutando, me vendo bem. Meu amigo Luciano está sempre prestigiando. Obrigado mais uma vez. O pessoal está me escutando bacana. Meu amigo Deschamps, Fortaleza. Meu amigo BBS Motors de BH sempre acompanhando. McLaren Auto Center, teve também na outra live nossa. Obrigado. O pessoal vai postando aqui de onde é que tá, que cidade, né? Que tá nos assistindo. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando nessa noite de sábado. Obrigado, meu amigo Lincoln. Muito obrigado. Meu amigo China tá sempre nos prestigiando também. Vamos lá. O pessoal tá escutando aí a musiquinha, não? De fundo. Tá, dá pra escutar a música? Tá escutando a música? Boa noite, pessoal de Manaus. Obrigado, meu amigo Elton. Legal, meu amigo China. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Campo Grande, ótimo, Mato Grosso do Sul. Ademilce, grande gestora do Sebrae. Obrigado pela presença mais uma vez. Um abraço para os nossos amigos de Macapá. Juazeiro do Norte, bacana. Pessoal, aproveita. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Então, se você quer enviar essa live, né, quer fazer aquele seu amigo que tem interesse nesse assunto, saber um pouco mais sobre o procedimento de segurança para veículos híbridos, então, ó, manda esse aviãozinho aqui, ó, clica lá e convida algumas pessoas. Meu amigo Ângelo, meu amigo China, híbridos, uma tendência, na verdade já é uma realidade, a gente vai falar sobre isso, mas obrigado. Meu amigo China, ele tá bem avançado, né, em termos de diagnóstico, é um cara que tem um potencial bacana para trabalhar com esses carros. Rodrigo chegando, meu amigo Ângelo, grande figura. Então vamos lá, pessoal. O pessoal tá chegando. Todo mundo tá me escutando legal? Ok. Certo. Hoje a gente vai falar... Deixa eu... Vamos lá. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui, mas essa Hybrid Live já é a terceira, né? Se eu contar a primeira que eu fiz no dia 11 de abril, foi o dia do meu aniversário, no sábado, e justamente aí a gente resolveu seguir nesse mesmo... Meu amigo Jonathan, um abraço. A gente resolveu seguir com esse padrão, né? No sábado às 7 horas. E que é um momento aí de 1 hora para a gente trocar aqui informação, falar sobre veículos híbridos. Eu fiz uma pequena checklist aqui, porque como é um assunto extrema importância, né, para quem quer se desenvolver nessa área de veículos híbridos, então a gente precisa seguir aqui uma sequência. As pessoas vão postando aqui algumas dúvidas, tá? Para a gente não perder o raciocínio, eu vou focar aqui em estar falando sobre o assunto. Quem tiver dúvida vai aqui postando. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para responder, sempre que possível, a pergunta de todos, né? Caso alguém tenha uma pergunta até depois aí e tal, pode acionar lá direto no direct, tá já? Meu amigo Ciclo Engenharia está presente também, muito obrigado. Meu amigo André Felipe, meu primo Bruno, obrigado pela presença de vocês. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre, dentro do contexto de veículos híbridos, nós vamos falar sobre procedimentos de segurança. Por que isso é tão importante, pessoal? Vamos entender aqui o seguinte. Quando a gente fala de eletrificação veicular, eu quero dizer que eu estou usando o recurso da corrente elétrica para alimentar um motor elétrico, para alimentar uma máquina elétrica, que por sua vez vai aumentar. Um abraço aqui para o meu amigo Alberto da VR, que sempre está com a gente. Grande Alberto,
Então, o conceito da eletrificação é usar a corrente elétrica para acionar uma máquina elétrica que, por sua vez, vai aumentar a eficiência do conjunto. Tá? Ajudando no carro numa aceleração, por exemplo, como os sistemas 48 volts, ou efetivamente tracionando o carro, como no caso dos veículos híbridos e elétricos. E a gente tem focado muito nessa questão do híbrido, tá? Porque eu percebo que muitas pessoas estão falando de eletrificação, mas falam de híbrido e falam de elétrico, tá? Eu sei que o conceito é relativamente parecido, os componentes são os mesmos, para que a gente tenha um pouco mais de foco no trabalho, né, da atenção de vocês. A gente está focando muito em veículos híbridos. Até porque, para a gente comparar híbrido e elétrico, tecnicamente, tá, tecnologicamente, o elétrico ele é mais avançado, mas mecanicamente ele é mais simples, porque ele tem um número menor de componentes. Então a gente está focando muito no híbrido por ser mais complexo. Boa parte do que a gente fala de híbrido se aplica a veículos elétricos com algumas pequenas variações. Então a gente tem focado muito em híbrido. E hoje, sobre essa questão, um abraço ao meu amigo Felipe, consultor que está com a gente aqui desenvolvendo todos os conteúdos. Essa questão do que eu vou falar aqui sobre procedimento de segurança vai ser utilizado tanto para o híbrido quanto para o elétrico. Mas antes da gente começar efetivamente a falar de procedimento, eu sei que muitos dos que estão entrando aqui agora estão, Alexandre, como é que a gente faz para fazer uma manutenção num veículo híbrido? Como é que a gente faz para trabalhar na parte de alta tensão? Vamos com calma, que primeiramente a gente tem que entender o conceito de alta tensão, o conceito de corrente alternada, corrente contínua, os efeitos disso sobre o corpo humano, para que as pessoas tenham a consciência, para que as pessoas tenham o entendimento de quão importante é você se precaver e fazer efetivamente, seguir à risca os procedimentos. Olha só o que eu estou falando, eu estou chamando de procedimento. Por que procedimento? Porque são etapas, um abraço meu amigo Alan. Procedimentos são etapas que devem ser cumpridas, ela tem começo, meio e fim. Então elas devem ser cumpridas rigorosamente. Porque no setor automotivo, principalmente nas oficinas, tem aquela questão, o cara quando se acha muito bom, ele pula algumas etapas. E, gente, falando aqui em alta tensão veicular, falando em procedimento de segurança, aquilo que eu falar para vocês deve ser efetivamente seguido à risca. Você não pode achar que por dominar o assunto, você deva pular alguma dessas etapas, tá certo? Então é extremamente importante a gente entender que são procedimentos de segurança. Mas o primeiro ponto para a gente entender é a diferença entre risco e perigo. Alguém já parou para refletir isso aí? Aparentemente, no nosso discurso, né, coloquial, né, no nosso discurso, a gente imagina que risco e perigo são duas coisas iguais. Na verdade, não são. Quando você começa a estudar isso, por exemplo, ali na norma NR10, por exemplo, que é a norma regulamentadora número 10, que é a norma do Ministério do Trabalho, que regulamenta a intervenção do homem com redes de alta tensão, tá? Se classifica, se diferencia ali o que é risco e o que é perigo, tá? Risco é a possibilidade real de causar um dano, seja um equipamento, seja ao ser humano. Então, risco é essa possibilidade de causar um dano, tá? Perigo é a exposição a esse risco. Então, deixa eu dar um exemplo aqui bem claro. Vamos considerar, já eu vou falar aqui das luvas, que dois técnicos estão diante de um mesmo carro, tá? Exatamente, meu amigo, a foto aqui que foi lá da Automec no ano passado, né? O meu xará aqui, o Alexandre. Um abraço pro meu amigo Jefferson. Vamos imaginar aqui que você tem dois técnicos, tá? Diante de um veículo híbrido e vai ser feita alguma intervenção na parte de alta tensão. Então, como existe ali um sistema de alta tensão veicular, existe o quê? Um risco. Por que o risco? Risco é aquela capacidade de gerar um dano ao equipamento ou à pessoa, beleza? Só que, então, os dois técnicos diante desse carro, eles estão expostos ao mesmo risco. Todo mundo concorda? Perfeito. A diferença é que apenas um deles, tá, está usando uma luva de 1000 volts. Então, o que é que eu quero dizer? Os dois técnicos estão expostos ao mesmo risco, mas apenas um está em condição de perigo. Qual é o que está em condição de perigo? Justamente aquele que não está fazendo uso do equipamento de proteção individual. Todo mundo entendeu isso, pessoal? Então, o risco, ele sempre vai existir. O risco potencial de acidente, ele está ali no carro. Agora, se você vai estar na condição de perigo, aí é uma decisão sua.
E eu não recomendo, pessoal. A gente brinca muito, fala uma coisa descontraída. Quem já assistiu palestra minha sabe que eu falo assim, bem descontraído, mas é um assunto muito sério. Tá? Porque quando se trabalha com tensões elevadas, com valores de corrente elevados, eu tenho um risco potencial de um acidente fatal. Não para o condutor do carro, tá certo? Para o dono, não para quem está vendendo o carro, mas para aquelas pessoas que estão efetivamente fazendo uma intervenção no sistema de alta tensão. Então, essas pessoas estão submetidas a um risco. A questão é, cabe a você decidir se você vai estar acobertado para evitar o perigo ou desacobertado, tá certo? É muito importante entender também que existem esses dois tipos de corrente, que é a corrente contínua e que é a corrente alternada. Só que no dia a dia da gente, nos veículos leves, por exemplo, a gente não fala, na verdade, de corrente alternada. Né? A gente fala, tem a corrente alternada no veículo e a corrente contínua, mas a gente fala de corrente alternada retificada, que é o trabalho do alternador, não é isso? Então não é bem uma corrente alternada diretamente como a gente tem aqui na rede elétrica, por exemplo. É uma corrente alternada que ela é retificada, tá? Para poder carregar a bateria. Então existem esses dois tipos de corrente. Entenda que num veículo híbrido, a bateria ela trabalha com corrente contínua. E o motor elétrico trabalha com corrente alternada. Então, dentro do mesmo veículo, seja ele híbrido ou elétrico, tá? Você sempre vai ter exposição a essas duas correntes. Alternada, que é o motor elétrico, e contínua, que é a bateria. Mas, Alexandre, qual seria aí a mais arriscada? Essa questão do problema do choque elétrico, tá? Não necessariamente ele está diretamente ligado somente ao valor, tá? Ao valor de tensão ao qual você está exposto. Vamos entender isso aqui direitinho. Muitas pessoas falam, mas perigoso o 110, mas pode ser mais perigoso que o 220, 450 volts. Em veículos híbridos vendidos aqui no Brasil, essa tensão varia aí de 201,6 volts, que é a linha Toyota, tá? Vamos dizer que está ali na base dos híbridos, tá? Aí você tem sistema, por exemplo, como o da BMW, que trabalha com 354 volts, você tem ali o Golf GTE com 350, você sobe ali um pouquinho mais a régua e vai para um híbrido da Volvo, que trabalha ali na faixa de 400 volts. Então você tem aí entre 200 e 400 volts, tá? Em média, do trabalho desse tipo de veículo. Mas o perigoso, para vocês entenderem, dessa questão primeiro, o tipo de corrente, tá? A corrente alternada, o nome já está dizendo, porque ela varia com o passar do tempo, ela se torna, entre aspas, menos arriscada pelo fato justamente dela ter uma oscilação. Então, a possibilidade de você ficar energizado por maior tempo no condutor é menor, porque como ela oscila, então a tendência de você ficar agarrado ali ao condutor é menor. Por isso, a corrente contínua ela se torna mais perigosa, porque como ela não oscila, a tendência é que você efetivamente fique preso ao condutor, tá? Então, esse é um ponto importante. A contínua é mais perigosa do que a alternada. E onde é que está a contínua? Falei há poucos minutos atrás, na bateria de alta tensão. As baterias de alta tensão utilizam corrente contínua, tá certo? Só que são valores extremamente elevados, 200 volts a 400 volts dos híbridos vendidos aqui no Brasil. Se a gente for para veículo elétrico, hoje o carro que tem... Um abraço para meu amigo Diogo, tá por aqui. Se a gente for para os veículos elétricos... Oi, pessoal, teve uma rápida pausa aqui. Bem, mas retomando. Se a gente for para o elétrico, o Porsche hoje, tá? O seu modelo 100% elétrico, hoje... ele trabalha com 800 volts, mas depois a gente fala de elétrico, a gente está falando somente aqui de veículos híbridos, tá? Então, onde é que está o risco maior dentro de um carro híbrido? É justamente na bateria. Por quê? Porque trabalha com corrente contínua. Tá entendendo isso, pessoal? Tem a alternada e tem a corrente contínua. Existe a corrente pulsante, que não é usada nesses carros. Por exemplo, cerca elétrica, eu moro em casa, tem cerca elétrica, e eu já levei um choque, fui tirar um galho de árvore que estava encostando, e a sensação é extremamente desagradável, e você não consegue ficar até... É obrigado, né? Não existe uma legislação que regulamenta ainda hoje as cercas elétricas, mas há uma recomendação que os fabricantes causem correntes pulsativas. Tá? Quem já levou um choque
numa cerca elétrica, você vai sentir o pulso. É justamente para evitar que a pessoa fique agarrada no condutor. Meu amigo Alberto está perguntando aqui a tensão do Prius, tá? No line-up da Toyota, do Prius ao RAV4 e Corolla, eles trabalham com 201,6 volts, tá? Esse é o padrão da bateria lá de níquel hidreto metálico, que tem 1,3 kWh, beleza? Então, continuando aqui, eu estou explicando essa diferença da corrente alternada e a corrente contínua. Mas não só isso é preocupante, porque o choque elétrico não importa só o valor de tensão, tá? Olha só, isso é extremamente importante que a gente entenda. O que é que influencia se esse choque ele vai ser fatal? Primeiro, o valor de tensão, perfeito, mas não somente isso, tá? Que é a diferença de potencial, né? O segundo é a trajetória que a corrente vai percorrer o seu corpo. Isso é um fato importante também. Então, por exemplo, se você levar um choque com a sua mão esquerda, tá? A corrente ela tende a seguir o caminho mais curto. Então, o que é que vai acontecer? Da mão esquerda vai descarregar na perna esquerda para o solo. Então, o que vai acontecer? Que vai passar diretamente no coração. Então, o que acontece, pessoal, é que o caminho que a corrente faz justamente pelo seu organismo também é um fator preocupante. Muitas vezes a pessoa leva um choque com a cabeça e fecha com a mão e fecha o circuito ao encostar num barramento, por exemplo, né? Com a cabeça. Então isso pode ser fatal, justamente porque vai passar pelo cérebro. Então entendam que o fator extremamente importante é a tensão, mas também o sentido dessa corrente que vai passar pelo seu corpo é importante. Também é importante entender, pessoal, a duração da exposição ao choque. Talvez esse seja um dos mais preocupantes. É quanto tempo você foi exposto àquela corrente. E muitas vezes, por menor que seja o nível da corrente elétrica, se você tem uma exposição muito prolongada, isso pode causar problemas sérios, tá? Cardíacos, respiratórios, no cérebro e tudo mais. Então, o tempo de exposição aqui também importa muito, né? E a intensidade dessa corrente elétrica também importa muito. Só para a gente ter uma noção, a gente sempre fala isso, né? É onde a gente precisa agora, para trabalhar com veículos híbridos e elétricos, precisa buscar aquele fundamento da elétrica, onde um único ampere, tá, é suficiente para matar uma pessoa. E deixando bem claro aqui que um dos problemas maiores da passagem da corrente elétrica pelo organismo, e que isso depende de pessoa para pessoa, tá? Então o choque elétrico vai depender se a corrente é alternada ou contínua, tá? Os efeitos, né? Se é alternada ou contínua, vai depender da intensidade desse choque, do tempo de exposição, do percurso que ele faz no corpo. Isso é muito importante também para a gente entender. E vai depender também eu já falei aqui da corrente, os perigos aqui, está tudo anotadinho. Ok. Então, preciso que vocês entendam, por isso a importância da gente utilizar os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, que a gente vai falar aqui, que é luva e tudo mais. O principal aqui vai ser a luva. Por quê? Porque isso vai eliminar aquela questão do perigo, né, que a gente falou logo no início. Você vai estar exposto ao risco, certo? Mas de forma responsável, tá certo? Então, extremamente importante que a gente entenda esses fatores aí. Da passagem da corrente elétrica pelo organismo, um dos principais problemas que pode ocorrer, pessoal, é desfibrilação, tá? É fibrilação. O que é isso? O coração, ele tem um movimento cadenciado, de pulsação, né? Que é cadenciado. Passagem da corrente elétrica causa esse problema chamado de fibrilação, ou seja, é o batimento de forma desordenada do coração. Então, isso aí é simplesmente fatal. Por isso que existem aqueles equipamentos que dá choque nos hospitais, que a gente vê muito em filme, chamado desfibrilador, justamente para tirar o coração da condição de fibrilação, tá certo? Já existe algum treinamento específico? Veja só, não existe um treinamento específico para essa questão do trabalho em alta tensão, tá? Inclusive não existe uma norma, só adiantando aqui o assunto, Alan, o que tem se recomendado é que se adote a norma NR10, tá certo? Que é a norma regulamentadora número 10 do Ministério do Trabalho, que ela diz os procedimentos que devem ser adotados para trabalho com redes em alta tensão.
A norma NR6, ele diz especificamente para o tipo de trabalho que equipamento de proteção individual você deve ter, tá? Então, se você vai trabalhar numa concessionária, um abraço para o meu amigo Tarcísio, mecânico online, grande abraço. Se você quer trabalhar com essa área, por exemplo, as concessionárias, as próprias montadoras, né, têm dado treinamento de NR10 para os profissionais. Então, quem quer trabalhar nessa área de trabalhar diretamente com veículos híbridos e elétricos, ele vai ter o quê? A norma regulamentadora número 10, que é o curso. Tá? Esse curso ele tem validade aí de 2 anos. Então, você faz o curso, tem validade e você tem que estar fazendo eu já tenho esse curso, você tem que fazer a revalidação dele, né? Você tem que estar fazendo sempre a reciclagem. Então, vocês entenderam o problema do choque elétrico? Porque é muito diferente do que a gente está acostumado. Porque a gente diz, não, mas Alexandre, uma bobina de um carro gera 10 mil, 20 mil, 30 mil volts. Tudo bem, porque a corrente é baixa. Por que uma bobina gera uma tensão tão elevada? Porque justamente entre os eletrodos da vela, né, o que é que tem ali? Um isolante. Que isolante é esse? O próprio ar. Então, o ar ele tem uma capacidade de isolamento elétrico. Tá? A gente chama de resistência dielétrica do ar. Para saltar o arco elétrico entre esses eletrodos da vela, para você romper essa resistência dielétrica, eu preciso de muita diferença de potencial, eu preciso de muita tensão, tá certo? Então, o que acontece é que eu tenho ali 10 mil, 20 mil, 30 mil volts, só que com correntes baixas. O problema num veículo híbrido e elétrico, que eu estou trabalhando com tensões elevadas, que na verdade ali, ó, o Prius, por exemplo, ele varia ali de 200 volts até 650, que é o top máximo, mais ou menos do que a gente tem estudado dos veículos híbridos vendidos aqui no Brasil, tá? De tensão durante o funcionamento. Então você tem uma tensão relativamente alta, beleza? Não é 10 mil volts, mas é 650 volts, mas com corrente elevada também, o que é relativamente perigoso. McLaren Auto Center, com a intervenção mais constante, podemos se deparar com problemas mais constantes. Eu vou deixar essa parte um pouquinho mais para frente, certo, meu amigo? Só para que a gente não pule essa questão dos procedimentos de segurança, tá? Mas só adiantando, tentando responder alguma coisa aqui, eu sempre falo isso. Onde tem um motor elétrico, tá? Que é uma máquina com bastante eficiência, tá certo? Ela consegue converter praticamente 95% a 98% da energia que ele recebe, transforma em trabalho, praticamente não tem desgaste, esses motores não têm coletor escova, a gente chama de brushless, eles são trifásicos, eles são extremamente balanceados, ou seja, são motores que não requer manutenção. Então, os componentes eletrificados não entram dentro de um plano de manutenção prescrito no manual do carro. Tá certo? Alexandre, então por que eu tenho que saber desses procedimentos de segurança? Porque, por exemplo, muitos híbridos, como a gente vai ver mais para frente, né, em outras lives inclusive, você tem um motor elétrico acoplado junto à caixa de transmissão. Tá? E no motor você tem ali o famoso retentor do volante. Tá? Imagine que esse retentor do volante ele dá um vazamento. O que você tem que fazer? Você vai ter que remover essa caixa para trocar esse retentor. Só que como dentro da caixa tem um motor elétrico que trabalha com alta tensão, eu preciso seguir alguns procedimentos de segurança antes de querer fazer a intervenção, tá certo? Esses procedimentos eu vou explicar. Outra coisa, para quem trabalha com um carro desse, eu tenho que entender que o risco está ali. É aquela questão do risco e perigo. Então, às vezes, esses carros são o quê? Eles são híbridos, então ele tem motor a combustão. Nesse motor a combustão, eu tenho injeção eletrônica, alguns casos têm injeção direta, como, por exemplo, BMW, Porsche, Mini. Alguns têm injeção direta e indireta, como o RAV4, como, por exemplo, o Lexus ES 300H. Então, em alguns momentos, você vai estar fazendo o diagnóstico com o motor funcionando, tá? E se o motor está funcionando, o sistema híbrido de alta tensão está funcionando. Então eu tenho que saber exatamente onde é que eu posso ou não intervir naquele momento. Eu tenho que ter o correto conhecimento dos procedimentos de segurança. Um abraço aqui para o meu amigo Silvio, da revista Reparação. Dia 29 eu estou com vocês, tá? Tamo junto. Um abraço pessoal aqui, Hiperfreios, nossa cliente. Um abração à galera aí da Hiperfreios. Então, continuando aqui, pessoal. Todo mundo entendeu que existe esse risco, tá? Do choque elétrico e qual é o problema justamente do choque elétrico. Sabe o que eu mais me preocupo aqui? É porque, vou jogar bem limpo, tá pessoal? Eu rodo muito, eu conheço vários tipos de
de oficina grande, oficina pequena. E o que eu percebo é hoje o hábito do mecânico, como é que ele trabalha? Ele abre o capô e ele trabalha ali esparramado no carro. O que é que ele faz? Ele coloca a ferramenta em cima da bateria 12 volts, né? Isso que a grande maioria que eu vejo assim, o cara aproveita que a bateria é reta ali, né? E ele começa a colocar o jogo de chaves ali, né? O cara coloca aqui na base do para-brisa, né? Que na minha região chama-se churrasqueira, né? O pessoal chama ali a base do para-brisa, onde tem a base do limpador churrasqueira. Para quê? Para colocar as ferramentas. Meus amigos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Portar ferramenta nesse tipo de veículo, dessa forma, o risco dessa ferramenta cair, por exemplo, entrar em contato com algum cabo de alta tensão ou por aí vai, o risco é muito grande. Então você tem que mudar primeiro os seus procedimentos de trabalho. O mecânico ele não pode trabalhar mais com ferramenta ali na base do para-brisa, muito menos ali na bateria. Então, ele tem que trabalhar com as ferramentas no carrinho. O recomendado também, quando você vai fazer uma interferência, uma intervenção técnica no sistema de alta tensão, é que você use ferramentas isoladas. Não é aquela ferramenta tradicional, aquele alicate amarelinho que a gente mostra. Até eu gravei um vídeo há um tempo atrás onde eu mostrei um daquele. Tá? Aquele ali suporta 1000 volts, não é bem aquele ali. Se você botar no Google lá, Insulated Tools, né? São ferramentas isoladas. É um kit, tá? Onde você tem ferramentas que são isoladas, tá? Para que você possa fazer a intervenção sem risco de choque elétrico. Tá? Alguém que fez um comentário, Lico, o Toyota tem um recall no reforço do cabo, bateria esse cabo encontra-se dentro do cofre do motor. Só me fala aqui que da bateria, você está falando aqui, Lincoln, a bateria 12 volts, da bateria de alta tensão, tá? Apenas concessionárias 3S. 3S, para quem está entendendo, é a concessionária full, né, completa, né? Porque tem as 2S e a 3S. Então, as concessionárias Toyota mais preparadas em termos de estrutura, a gente chama de 3S, tá? Mas continuando. Então, vocês entenderam que tem essa questão do choque elétrico, do risco do choque elétrico, tá? Vou explicar aqui os procedimentos também de segurança, mas o importante é que o técnico que vai fazer a intervenção, ele tem que começar a mudar alguns hábitos. E esse primeiro hábito que eu estava falando é com relação à organização do ferramental. Em veículo híbrido e elétrico, acabou esse negócio de colocar a ferramenta em cima do carro. As ferramentas têm que estar no carrinho. Preferencialmente, as ferramentas seriam ferramentas isoladas, que é um kitzinho que se vende, não é nada barato, tá? Mas elas são isoladas. Outra coisa é que o dono da oficina, tá? O chefe da oficina, o próprio dono e o chefe da oficina, eles vão ter que dar essas orientações e eles vão cobrar isso da parte do técnico que estiver fazendo a intervenção, que se cumpra efetivamente os procedimentos de segurança. Então, por exemplo, não se recomenda o uso de aliança, tá? Relógio, hoje eu nem estou de relógio até para falar sobre isso, relógio, corrente, certo? Aqui na minha terra chama-se transilim, ok? Pulseira, brinco, nenhum objeto metálico. Então, quando você vai manusear um carro desse, não se recomenda nenhum tipo de objeto metálico, um adereço metálico. Então, você deve retirar tudo isso antes de fazer a intervenção. Outro ponto extremamente importante, o que é que acontece, pessoal? Só deixar um detalhe. Eu sou um cara muito descontraído, um cara bacana, que chega, conversa, brinca com todo mundo. Mas eu percebo que algumas oficinas, o que acontece? Tem a brincadeira normal ali, que é do dia a dia. Isso é normal, perfeito. Só que acontece o seguinte, quando tiver um carro híbrido na empresa, não pode ter brincadeira, gente. Tá? Esse carro ele tem que ser colocado num box específico, então eu até recomendo para vocês que determinem um box, tá? Um elevador onde vão ser atendidos os carros híbridos e elétricos, tá? A gente está falando só de híbrido, então ali, os carros híbridos, você vai colocar cones de segurança, de preferência aqueles que têm aquelas fitas, né? Que a gente chama de disciplinador. Por norma, é recomendado, por norma, é obrigatório que você coloque uma placa, tá? Informando que aquele veículo tem alta tensão e risco de choque elétrico, certo? E só pode estar junto ali daquele carro o profissional que está, primeiro, habilitado a isso, e segundo passo é quem vai fazer a intervenção.
Então não pode ter curioso, o dono do carro, porque o carro é meu, eu quero acompanhar. Não pode. Então tem que ter um isolamento, tá certo? Algumas oficinas e concessionários, até o elevador, tá? Ele está num disjuntor separado dos outros. Em caso de algum problema, tá? Ele está fora da rede dos demais elevadores. Então, é um elevador que está totalmente separado com um quadrozinho específico só para ele. Tá? Então, defina aí um local onde você vai fazer as intervenções e tem que fazer essa diferenciação, né, do tipo de trabalho. Então, quando for um carro híbrido elétrico, ou você coloca um prisma de uma cor diferenciada, mas por norma você tem que colocar as placas informando que tem alta tensão e risco de choque elétrico. Né? O meu amigo Kiko, que ele está aqui participando da live, ele me mandou uma foto, né? Ou ele está até fazendo a postagem aqui. Ele me mandou uma foto muito bacana, que é a Tecnocar Brusque. Eu vou estar com ele na semana que vem. A gente vai fazer uma live muito bacana, tá? Tá marcado dia 28. Dia 28, às 7 horas, com o meu amigo Kiko, que é uma grande figura lá de Brusque. A gente vai falar sobre quais são as inovações que estão vindo, o que é que o técnico, né, o dono da oficina, ele precisa estudar, se capacitar, investir em equipamento. Quais são as tecnologias que estão vindo que mais vai impactar, além da eletrificação. A gente vai bater um papo muito bacana com o meu amigo Kiko, dia 28. Não perca, que o cara é muito bom. Tá? Então ele fala justamente isso. É um box dedicado, é um box exclusivo. Esse não é um carro que você está trabalhar em qualquer local. Não é um carro onde qualquer profissional da tua empresa que vai chegar lá e meter a mão nesse carro. De forma alguma. Tá? Meu amigo Erickson, grande abraço aqui, obrigado pela presença. Então isso é extremamente importante, tá, pessoal? Aí o que é que tem que fazer? Seguir esses procedimentos de segurança. Observe que nada do que eu falei aqui é assustador. Né? Basta que seja feito efetivamente, se sigam essas etapas, né? Da pessoa específica para trabalhar no carro, definir um box, fazer o isolamento da área, identificar que tem risco de alta tensão. Isso é extremamente importante. Tá? Os equipamentos de proteção, a gente já vai aqui com 30 minutos de live, os equipamentos de proteção individual, tá? Dentre eles, o principal é a luva de 1000 volts. Deixa eu dar logo uma recomendação extremamente importante. Eu rodei bastante na época, há mais de 2 anos isso, para achar essa luva aqui em Recife. Tá? Eu estou falando de Recife, aqui em Pernambuco. Tá? Essa luva é uma luva de classe 0, certo? Que é a especificação dela, tá certo? Se você for ver aqui, não vai dar para vocês verem, mas está aqui, classe 0, tá? Que é uma luva, certo? Para trabalhos com até 1000 volts. Então eu fui em vários armazéns de construção e perguntava, eu ia ali naquele setor onde tem as ferramentas, não é isso? Todo armazém mais organizado tem um setor de ferramentas, equipamento de proteção. E eu perguntava da luva de 1000 volts. E aí o vendedor dizia, olha, tá ali na prateleira. Se ele apontar e disser que tem uma na prateleira, vai embora. Essa luva aqui, ela fica guardada numa caixa, tá? Então ele tem que ir lá dentro, no estoque, essa luva não fica exposta, tá, pessoal? Você tem que ir lá ele vai lá no estoque, você pede essa luva, ele vem lá no estoque, ele vem trazer a caixa, abre numa embalagem, né? Tá aqui a embalagem, que tem toda a especificação, olha só, tá aqui a embalagem, que eu guardei a embalagem original, certo? Tá aqui todas as especificações da luva, veio numa caixinha lacrada, certo? Verificamos, tem aqui um selo do Inmetro, que não dá para ver muito bem, né? E essa luva, ela tem validade de 1 ano. Essa aqui já está vencida, tá? Inclusive, quando eu fui comprar, o vendedor não queria me vender. Por quê? Porque ela já estava 6 meses vendida. Eu disse, não, é só para eu mostrar ao pessoal, eu não vou fazer intervenções, eu só quero mostrar ao pessoal. Aí ele chamou o supervisor, depois de muita conversa, e ele não me deu nenhum desconto, né? Mas eu comprei a luva, então essa luva aqui, ela não pode ser hoje utilizada. Eu apenas uso como demonstração, tá? Então, o principal ponto de equipamento de proteção individual, chama essa luvas de 1000 volts. Então, eu percebo hoje que tem muito mecânico que trabalha com luva em uma mão só, né? É meio Michael Jackson ali. O cara trabalha só com uma luva. Ele bota uma luva aqui e com a outra mão, por quê? Porque ele perde um pouco a sensibilidade, né? Isso, pessoal, não pode acontecer. É o par, presta bem atenção, de luvas, tá certo? Você tem que trabalhar com um par, certo? Então,
principal equipamento é esse aqui. Só que tem um detalhe, tá? Se você transpira muito, eu transpiro muito na mão, tá? O recomendado aí é recomendação. É que você use por baixo uma luva de algodão, que é aquela luva convencional, tá certo? Porque se você transpira muito e a luva fica molhada internamente, você diminui, certo? A capacidade dela de suportar a passagem da corrente elétrica. Então tem que ter cuidado com isso, tá? Você fica mais exposto aí ao risco. Então se você transpira muito, por baixo dessa luva, vai colocar uma luva de algodão convencional, tá? Outro detalhe, e aí uma dica dos eletricistas, certo? O que é que você pode fazer? Você pode colocar talco dentro dela, você vai soprar aqui a luva, como se fosse uma bexiga de aniversário, e aí você fecha a luva e vê se ela tem algum tipo de vazamento. Vou tentar fazer aqui bem direitinho para vocês verem, tá? Esse procedimento é sério, parece brincadeira, mas é sério. E você segura, observa que a luva ela se mantém. E aí você verifica se tem algum tipo de vazamento, tá? Um pequeno furo, já observei que essa aqui tem um pequeno furo, pessoal. Do lado de cá, já deu para sentir aqui, tá? Outro procedimento que se usa, aí você não precisa do talco, é você fazer isso aqui, ó. É você ir enrolando a luva. Esse procedimento é até melhor, né? Que é mais higiênico, você não está soprando. E eu seguro a luva assim e eu espero, olha, para ver se está tendo algum tipo de vazamento. Olha, não está tendo porque foi impressão minha. Olha só, a luva está ok. Estão entendendo? Então, esse é o primeiro teste que eu tenho que fazer antes de colocar a luva. Observe que são vários procedimentos. E é isso que eu me preocupo muito eu sou ex-mecânico, será que as oficinas efetivamente vão cumprir isso? Pode fazer aqui até seu comentário, tá, pessoal? Quem quiser. Porque observe que são etapas que precisam ser seguidas. E muitas vezes o que eu vejo é o pulo do gato. O que eu vejo é o mecânico, a gente brinca chamando de bila, né? É aquele cara assim, não, que nada, não preciso disso, e não vai dar choque, isso, aquilo, tal. Tem que ser seguido os procedimentos. No finalzinho eu vou repetir todos eles, que é para você entender bem. Então, observou que não é só ter a luva. Olha o cuidado que eu estou tendo com a luva antes de utilizar. Se eu transpiro muito, usar uma luva de algodão por baixo. É verificar também se a luva está aqui, certo? Não dá para vocês verem, mas ela tem aqui a classificação, validade de 1 ano, certo? Então ela tem que estar dentro da validade, ela tem que ser regulamentada pelo Inmetro, e eu faço esse teste aqui, ó, para ver se a luva está com algum tipo de vazamento. Perfeito? Se tiver, não pode utilizar. Não, Alexandre, mas eu aproveitei e coloquei efeito isolante. Não faça isso. O que acontece é que a corrente elétrica ela é preguiçosa. Ela vai pelo caminho mais fácil. Se tiver um furo minúsculo, é o suficiente para você levar um choque elétrico num valor de tensão extremamente elevado. Então, o que é que pode acontecer? Olha só, dependendo da posição que você leva o choque elétrico de a ponta da luva, por exemplo, furada, o que é que acontece é que a corrente elétrica passando pela extremidade do seu dedo pode necrosar o tecido, ou seja, você vai perder o seu dedo. Então observe que isso é extremamente importante, essas coisas que eu estou aqui comentando. Quando criança eu usava as luvas do meu pai. Bacana, já está acostumado aí, né? É o que mais vimos é o mercado bolando as normas. Meu amigo Kiko fez um comentário importantíssimo. Esse vai ser o maior desafio. Eu não me preocupo tanto em ensinar o diagnóstico. Eu me preocupo em ensinar como funciona o sistema. O cara entendeu como funciona, ele vai ser capaz de fazer o diagnóstico. Agora, que a gente vai precisar reeducar os profissionais para que eles sigam efetivamente as normas de segurança, porque, gente, é o tipo de choque elétrico que, em alguns casos, não vai adiantar fazer massagem cardíaca. É uma coisa muito, mas muito séria mesmo, tá? Não só o profissional mecânico, ele está exposto a esse risco, certo? Mas aquelas pessoas que fazem um socorro mecânico, quem é que vai ter que ser treinado? O bombeiro, tá? Porque na hora de um acidente ele vai cortar a carroceria. E os bombeiros aqui no Brasil já estão sendo treinados a respeito disso. Tem várias matérias aí na internet. E o socorrista, que é aquele cara que vai chegar ali com um reboque, o carro híbrido bateu e ele vai colocar esse carro em cima de uma plataforma. Existe um risco potencial de choque? Sim. Eu vou falar do procedimento para desenergizar o sistema, mas é importante que vocês entendam que a bateria de alta tensão
ela tem a tensão nela. Então, uma bateria 12 volts, quando você desliga ela do circuito, você desenergiza o circuito. Mas a bateria de 12 volts, ela continua tendo uma diferença de potencial entre os polos de 12 volts. A bateria de alta tensão, da mesma forma. Se for aí um BMW 354 volts na bateria, quando você desenergiza o sistema, eu vou falar isso direitinho, mas a bateria continua tendo 354 volts de diferença de potencial. Então o risco ele está ali, pessoal, tá certo? Não é porque você desenergizou que a bateria ela zerou a tensão. O circuito deixa de ter a passagem da corrente elétrica, mas tem todo um procedimento que eu vou explicar. Então entendam isso, que a bateria mantém lá o risco dela. Tá? A gente chama de risco potencial. Então, o cara que é socorrista, ele vai ter que ter muito cuidado com isso. O carro tem uma série de dispositivos de segurança que, em caso de colisão, o próprio módulo do airbag, né, ele vai acionar as bolsas e desligar o sistema de alta tensão, para evitar que a corrente fique circulando. Mas, como eu falei, a bateria de alta tensão é uma fonte de corrente e está lá. Certo? Se você for exposto a isso, algum cabo da bateria que rompeu, encostou na carcaça, o veículo pode ficar eletrificado. Isso vai depender da posição da colisão, vai depender da intensidade da colisão, tá certo? Só para vocês entenderem que não é qualquer impacto que isso vai acontecer. Mas a pessoa tem que andar o quê? Com luva. Se vocês observarem, pessoal, os carros híbridos, principalmente os híbridos, né? Porque os elétricos, normalmente ele tem plataformas específicas. Então o cara passou ali, o cara sabe que aquele ali é um elétrico. Ah, o Chevrolet Bolt, o Jaque EV40, um Porsche Taycan. Tá? Então eu sei que aquele é um carro elétrico. Mas o híbrido, muitas vezes, ele é uma versão de um modelo térmico, a versão de um modelo a combustão. Então você não sabe diferenciar. Por isso, por exemplo, a Toyota, o badge, né, que é o brasão, ele tem um contorno azul. Tá? O Golf GTE também tem um contorno azul no brasão. A linha Porsche tem um contorno amarelo chamativo, né? Assim meio verde-limão, ao redor do nome do modelo, né? Ou do badge e-hybrid. E a pinça de freio, ela tem esse mesmo tom. Ou seja, são características para chamar a atenção para quem está fora que aquele é um carro eletrificado. Tá? Então é importante a gente ter este nível de entendimento. Falta 15 minutinhos, então eu vou adiantar aqui. Qual é o procedimento? Alexandre, no Fuji antigo tem alta tensão também, obrigatório também, luva, Buddy WRS, certo? Um abraço para os meus amigos aqui da Expo Pass. O que é que acontece? O Fusion, a plataforma é muito parecida com a da linha Toyota, tá? Também na faixa de 200 volts. Todos os veículos híbridos, todos eles, acima de 60 volts, é recomendado uso de luva de proteção. Todos eles. Tranquilo, meu amigo? Então, olha só. Vai fazer alguma intervenção em um veículo híbrido, o que é que você tem que fazer? Tá? Primeira coisa, quem tiver lápis e papel na mão aí, anota. Tá? Ou então, assiste aí o vídeo de novo, que ele vai ficar aqui por 24 horas. Tá? Então, presta bem atenção. Você vai desenergizar o veículo. Na verdade, desligar, né? Desenergizar, porque o carro é híbrido, né? Você vai apertar lá o botãozinho, desliga o carro. Primeiro procedimento. Segundo procedimento, você vai localizar ali onde está a bateria 12 volts. Aí varia de plataforma para plataforma, tá? No Prius antigo, a bateria ficava 12 volts, ficava na mala. No Prius novo já fica na frente, porque a plataforma tem NGA agora, a bateria fica na frente, tá? Prius, Corolla, RAV4, as baterias de 12 volts estão na frente. Alguns outros veículos, a bateria 12 volts está atrás. Por exemplo, o novo Land Rover híbrido, BMW, as baterias estão na mala. Então, desligou o carro, desliga a bateria 12 volts, certo? E aí, você tem que saber previamente onde fica o disjuntor de segurança. O disjuntor de segurança é um dispositivo laranja, porque é essa cor padrão para alta tensão, tá? Tudo que é eletrificado de alta tensão por padrão internacional, certo? Ele tem uma cor laranja, justamente para chamar a atenção. Isso é um padrão internacional. Então, o disjuntor ele fica na bateria ou próximo a ela, certo? Dependendo aí do carro, por exemplo, a bateria, o Lexus LS500H, tá? O disjuntor de segurança fica atrás do encosto do braço. Aqui, por quê? Porque a bateria ela é verticalizada atrás do banco.
Tá? Na linha Volvo, ele fica atrás do console. Por quê? Porque a bateria fica no meio aqui do console. Nos veículos da linha Toyota, por exemplo, e alguns Lexus, o disjuntor de segurança fica embaixo do banco traseiro, tá? Do lado do passageiro. Vai ter uma veneziana, a veneziana que tem o sistema de ventilação, eu posso falar isso depois, né, da bateria, porque a bateria não é arrefecimento a líquido, mas é ventilada. Você tira ali uma veneziana e tem acesso ao disjuntor de segurança. O importante é você manusear o disjuntor já com a luva. Tá certo? Algumas pessoas desenergizam o disjuntor, tá? Desligam o disjuntor usando as mãos sem nenhum tipo de cobertura. Entendam, você não sabe em que nível está o sistema híbrido do carro. Você não sabe se esse carro já bateu, você não sabe se alguém já fez alguma intervenção no sistema de alta tensão. Então o que você tem que fazer é usar a luva de segurança. Então você identificou onde é o disjuntor de segurança previamente. Então vamos lá, repetindo. Desliga o carro, desliga a bateria de baixa tensão, 12 volts, certo? Porque ela que corta a alimentação das centrais eletrônicas. Desliga o disjuntor de segurança e remove ele do carro. O disjuntor de segurança não é um botão, não é um seletor. É uma chave que você retira do veículo. E o importante é que você guarde isso em local seguro. É a diferença entre desenergizar e CCA. O que é isso? Meu amigo Buddy WRS, obrigado aqui pelo comentário. Tá? Vão deixando aqui mais assuntos que vocês querem saber aqui nas próximas Hybrid Live, tá? Que com certeza o próximo sábado tem mais, tá? Até porque essa parte de segurança tem muita coisa ainda para ser falada. Estou falando aqui dentro de uma hora de uma forma muito rápida. A gente tem aqui 13 minutos, tá? Então, a diferença entre desenergizar, certo? E fazer o cerceamento. O que é isso? Desenergizar é, por exemplo, eu tirar um ventilador da tomada. Eu desenergizei o motor elétrico, ele parou de funcionar. Só que eu não eliminei o risco de alguém voltar e ligar esse ventilador da tomada. Concordam comigo? Então, desenergizar é uma coisa. Cerceamento seria eu desligar o disjuntor no quadro relativo àquela tomada onde está ligado o ventilador. Todo mundo entendeu isso? Porque aí, mesmo que alguém tente ligar o ventilador na tomada, não vai ter corrente elétrica. Entender a diferença entre desenergizar e cerceamento? O que a gente deve fazer é cerceamento. O que é isso? É você eliminar a possibilidade de alguém reenergizar o sistema. Então, o correto é você retirar o disjuntor de segurança. A Toyota mesmo diz isso. Guarda no armário com chave. Alguns modelos da BMW têm por norma, quando você retira o disjuntor, lá tem uma área para você colocar um cadeado. Porque uma vez que você coloca o cadeado, impede que outra pessoa coloque lá o disjuntor e volte a reiniciar aqui. Existe uma bateria específica para os componentes elétricos de alta tensão para o motor elétrico. Bateria dos veículos híbridos, meu amigo, e elétricos, elas normalmente são de íons de lítio, certo? São baterias de corrente contínua, de íons de lítio, mas a Porsche antiga, primeira geração híbrida, era níquel hidreto metálico. A linha Toyota ainda hoje, e alguns Lexus, boa parte dos Lexus e todos os Toyotas são níquel hidreto metálico, beleza? Então, só para responder daqui a pergunta, meu amigo BBS Motors de BH, tá? Então, desligou o carro, desligou a bateria dos volts, retirou o disjuntor de segurança usando a luva, espera 10 minutos. Mas por que, Alexandre, precisa esperar 10 minutos? Porque o inversor, dentro dele, outra hora a gente vai falar sobre inversor, dentro dele ele tem capacitores, tá? E isso vai reter carga por um tempo. Então pode ter uma descarga residual, mesmo passado ali o período de 3, 4, 5 minutos. Então o procedimento é: desligue o disjuntor de segurança, guarde ele para evitar que alguém religue, tá? Então você guarda no armário, fecha, espera pelo menos 10 minutos. Para quê? Para que a tensão residual armazenada no capacitor ela seja descarregada. Fazendo isso, você agora pode fazer as intervenções no sistema de alta tensão. Que intervenção? Por exemplo, tive um vazamento no sistema do ar-condicionado. Eu estou imaginando que possa ser na entrada do compressor. Um anel de vedação
ali na entrada do compressor. Então vou ter que remover o compressor. O compressor, ele é elétrico. Na linha Toyota, trabalha na faixa de 12 volts. Na linha Volvo, trabalha com 400. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que cumprir essas etapas antes de tirar o compressor. Uma vez que eu cumprir essas etapas, eu posso efetivamente retirar o compressor sem problema nenhum. A única exceção, volto a dizer, chama-se bateria de alta tensão. O que eu vejo, se você vê na internet, gente, internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Híbrido nos Estados Unidos é coisa para mais de 20 anos já. E lá tem uma coisa chamada self-made man. O que é isso? O cara faz a manutenção do carro no quintal de casa. Então você vai ver muito vídeo do cara trabalhando ali com a bateria de um Prius, sem camisa, sem luva, descalço. Ainda mais na área externa, no quintal de casa. Você tem que entender que ali você tem uma série de módulos ligados em série, que somados essa tensão, você chega na tensão total ali da bateria. E o risco de choque é muito grande, então é importante que você trabalhe com luva. Porque a bateria, mesmo desligada do circuito, ela tem a tensão dela. Olha, isso aqui é para todos os veículos, tá, pessoal? Todos os veículos híbridos, eu tenho que seguir esse mesmo padrão de segurança. Vou repetir aqui que já já a gente está terminando. Que procedimento é esse? Desliga o veículo, desliga a bateria 12 volts, retira o disjuntor de segurança, guarda ele, acho que o vídeo está travado, guarda o disjuntor, né, de segurança, espera 10 minutos, passados 10 minutos, você com o multímetro, você vai fazer a verificação na saída ali da bateria, se depois da bateria se tem tensão, ou lá na entrada do inversor. Se a tensão já tiver zero, aí você pode fazer a intervenção. Meu amigo Kiko aqui, ó, lembrando que uma só live não é suficiente. Perfeito, meu amigo. A gente está fazendo aqui uma live para começar a despertar vocês da importância. Não é em 1 hora de vídeo que você vai estar habilitado a fazer a manutenção. Eu tenho 5 cursos voltados à eletrificação veicular. Eu só não fiz mais porque a gente entrou nesse processo de isolamento social. Eu já estava programado de fazer 2 até abril desse ano. Tá? Ou seja, eu quero terminar aqui no Brasil um ciclo de pelo menos 10 cursos com profissionais diferentes, porque eu gosto que cada um você absorve um contexto diferente. Então, muito importante esse cuidado que o Kiko está falando aqui. A gente está fazendo essas lives para começar a despertar em vocês a importância de ter o entendimento disso. Mas não vai ser em 1 hora de vídeo que você efetivamente vai se sentir... Olha, para eu chegar ao ponto de chegar aqui e fazer um vídeo como esse, eu tenho 5 cursos, eu tenho certificados, tá? Para chegar a capacidade de eu fazer um vídeo como esse aqui, vocês precisam ver a quantidade de material que eu estudo, a quantidade de material que eu leio, quanto eu debato. Hoje pela manhã, por exemplo, eu estava discutindo aqui com o Felipe, que é meu consultor, sobre justamente as normas de segurança, os procedimentos. Muita coisa que a gente falou na conversa hoje de manhã, eu nem deu tempo de abordar aqui, porque a coisa é muito extensa. Então, muito obrigado, Kiko, por você ter falado isso. Tá? O maior desafio da gente vai ser seguir os procedimentos de segurança. O que eu estou falando aqui é de uma maneira geral, certo? Que se aplica a todas as marcas. Agora, eu tenho que saber onde fica a bateria 12 volts de cada carro. Eu tenho que saber onde é que fica o disjuntor de segurança em cada carro antes de querer fazer a intervenção. A partir do momento que o cliente agendou com você para fazer algum serviço, olha, tá vazando aqui o óleo, é um Golf GTE, o câmbio é DSG, ele é dupla, na verdade ele é tripla embreagem, né? Depois a gente fala sobre isso, mas é embreagem úmida, então tem óleo, tá vazando ali na caixa, caramba, ali tem um motor de alta tensão. Vai agendar isso, eu tenho que saber onde fica o disjuntor, quais são os procedimentos que eu vou fazer no Golf GTE. O ar-condicionado do Prius do cliente parou de funcionar. Eu tenho que entender quais são os componentes do sistema de ar-condicionado que fazem parte do sistema de alta tensão. Porque em alguns veículos, como alguns BMW, por exemplo, o fluido refrigerante do ar-condicionado é utilizado também para resfriar a bateria de alta tensão. Então eu tenho que ter esse entendimento.
Tá? Eu estou vendo com muitas perguntas aqui do pessoal, não estou conseguindo responder todas, mas a gente vai fazer outras lives. Então, o mais importante, o Felipe está até me ajudando aqui, ó. O mais importante, tá, é ter um conhecimento de eletricidade, fundamento de eletricidade. Primeira coisa. O cara tem que entender o que é corrente, resistência e tensão, dominar isso, dominar o multímetro, estudar um pouco sobre alta tensão, tá? Porque é uma coisa que a gente não está acostumado. E a gente vai precisar seguir procedimento passo a passo. Porque se você pula uma etapa dessa, para acontecer um acidente, gente, para acontecer um acidente é questão de fração de segundo, tá? Realmente 1 hora, meu amigo, é muito pouco, mas a gente está pensando em outras estratégias. Aguardem que em breve a gente vai ter algumas informações bem bacanas para vocês, tá? Eu espero aqui ter conseguido, de alguma forma, passar algumas informações. Olha só, lembrando que isso aqui é uma live de orientação, tá? Isso não é um curso. Tem muito mais coisa para a gente ir falando. A gente está aproveitando justamente esse momento para a gente ir compartilhando, tá? Achas interessantes oficinas multimarcas, se especializar em carro híbridos ou vai demorar? Eu sou favorável à especialização. Vai ter o cara no futuro, meu amigo Carlos Rangel. Oficinas especializadas em bateria de alta tensão. O cara de ar-condicionado vai ter uma área específica para carro híbrido e elétrico, porque compressor é elétrico. Eu uso um fluido específico, entendeu? Então eu espero que nesses 60 minutos a gente tenha conseguido pelo menos abrir aqui a mente de vocês com relação à importância dos procedimentos de segurança. Eu não falei 1%, olha só, eu não falei 1% daquilo que precisa ser falado, mas pelo menos a gente começou já a dar esse pontapé, tá? Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui nessa importante live, McLaren, Auto Center, BBS, o pessoal, o Alberto da VR, China, a galera que está sempre aqui, Ademilce, né? Meus amigos das Carangas, que tá sempre por aqui. Meu amigo Kiko, muito obrigado pelos seus comentários. Dia 28 a gente tá junto, tá? Porque você é um cara muito bacana pra gente trocar umas ideias. Eu sei que você é um cara muito atualizado. Então, vai colocando lá, pessoal, no direct, certo? Passa pra mim no direct, aqui pelo Instagram. Dentro do contexto de veículos híbridos, qual é a parte que você tem dúvida? Eu quero saber mais sobre ar-condicionado. Eu quero saber mais sobre inversor. Eu quero saber mais sobre motor elétrico. Eu quero isso, eu quero aquilo. Então, vai colocando lá, porque a gente vai começando a construir o conteúdo e passando para vocês. Beleza? Então, aguardem aí. Vou falar o calendário aqui. Dia 27, às 8, uma live com nosso amigo Dr. Carro, certo? @Dr. Carro aqui no Instagram. Eu vou estar com ele dia 27. Dia 28, no meu perfil, meu amigo Juan, uma oração. Aqui no meu perfil eu vou estar com o meu amigo Kiko, tá? Da Tecnocar Brusque. E eu vou estar no dia 29, mas aí vai ser pelo YouTube, com o pessoal da revista Reparação Automotiva. Aí falando um pouco mais sobre gestão. Já estou passando para vocês aqui o calendário para vocês de lives. E dia 5 de maio, tá? Porque a gente teve um probleminha com a última live da Expo Peças. Dia 5 de maio eu vou estar com eles às 19 horas. Tá joia, pessoal? Muito obrigado. Vou agradecendo a todos aqui pela participação. Deixa aí seu joinha e me aciona lá no direct sobre os temas que vocês querem saber sobre veículos híbridos. E manda esta live para as pessoas que você entende que precisam abrir a mente e estudar, tá? Compartilha, eu vou salvar aqui essa live e durante 24 horas ela vai estar disponível aqui no meu perfil. Tá joia, pessoal? Meu amigo Felipe, grande Felipe, obrigado Felipe Holanda, a galera, agradeço a todos. Uma boa noite de sábado e vamos estudar, pessoal, porque o negócio está ficando complicado. Vamos estudar. Um abração!